Sim, eu comecei a costurar e hoje eu vou mostrar pra vocês as peças que eu já fiz. Oi, Best! Sejam muito bem-vindas ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco mais sobre a minha jornada na costura, além de mostrar as saias que eu já fiz. Sendo totalmente honesta com vocês, eu nunca imaginei que a costura faria parte da minha vida, eu nunca imaginei que eu ia me encantar tanto com a costura. Mas a vida é uma caixinha de surpresa e eu saí da minha zona de conforto e eu me apaixonei pela costura. No dia 7 de junho eu comecei as aulas de costura sem conhecimento algum, sem conhecimento sobre corte, sobre modelagem, sobre costura. Para vocês terem uma noção, eu achava que tudo era feito em só uma máquina e depois quando eu cheguei lá eu fiquei assim com a cabeça explodindo, porque tinha um monte de máquina, e aí eu fiquei assim, oi? O que essas máquinas fazem? Eu comecei a escutar sobre overlock, galoneira, sobre a máquina reta, máquina de fazer a barra da saia, e eu não tinha noção de que tinha todos esses tipos de máquina. Depois eu fui descobrindo que tem máquina de jeans, máquina de não sei o que. Gente, tem muita máquina. O primeiro grupo que eu ia fazer eram as saias. Depois das saias vem as blusas, depois das blusas vem os vestidos e por fim vem as calças. Ah, e lembrando, eu estou fazendo o curso de malha, mas depois da malha vem o curso de tecido plano. No dia 30 de junho eu finalizei os grupos das saias. Eram, no total, 5 saias de modelos diferentes. E eu sei que eu deixei vocês curiosos. Vocês ficavam falando, mostra pra gente, veste as roupas, faz desfile com as roupas. E assim, eu tava pensando, o momento é tão especial pra mim, porque até um mês atrás eu tinha zero conhecimento sobre costura. E assim, eu nunca tinha feito uma peça de roupa na minha vida. Então eu tava pensando assim, o que é melhor do que 15 segundos nos stories para poder mostrar para vocês as roupas? Obviamente, um vídeo maior e melhor aqui no YouTube e que eu possa explicar para vocês cada parte das roupas e mostrar as roupas realmente, assim, mostrar elas e conversar sobre elas e mostrar a minha jornada para vocês. Então, aqui está a minha colinha. Essa daqui é uma pasta que eu uso, estão os croquis das roupas. Também tem a quantidade de tecido que eu tenho que comprar, o nome dos tecidos e assim, eu vou contando pra vocês qual que foi o tamanho das roupas, qual que é o tecido delas e qual é o nome delas. Então tá tudo aqui, eu vou ter essa colinha, porque eu não vou lembrar na hora, mas tudo bem. Vamos começar com a saia clássica. Essa daqui é a saia clássica. Quando eu fui comprar o tecido, eu tava pensando assim, não quero comprar só preto, mas tinha que ter uma preta, porque eu amo preto, né? Então assim, por que não fazer uma preta? Então eu fiz essa saia clássica preta. Ela tem uma fenda aqui atrás, muito bonitinha. E, gente, ela foi fácil de fazer, mais ou menos. Eu vou dar uma classificação assim, de 0 a 10, eu daria uns 8 pra ela. Eu acho que eu só não dou 10 por conta da barra, dessa barra aqui, do cos. Porque o que acontece? Você usa a galoneira, e a galoneira é muito difícil, quando você não tem prática, é muito difícil ela. Então assim, como era a primeira, eu dou uns pontinhos a mais. Mas eu acho que essa foi a parte mais complicada, mas é porque eu não tinha, assim, não tinha a manha ainda, eu não peguei a manha da galoneira. Mas agora eu já tô ficando melhor. Mas eu não tinha coordenação motora. Então, assim, ficou desse jeito, ficou com esse enrugadinho aqui, mas é porque eu ainda não tinha prática. Mas, assim, ficou linda. Eu vou falar assim, não, nem querendo dizer nada assim, não, mas essa daqui ficou perfeita. Eu vou usar muito ela. Ela é G e o tecido dela é neoprene. E, gente, nossa... Foi fazendo essa saia que eu quebrei a agulha. Tipo assim, eu sentei na mesa lá da máquina e eu pisei
com muita força e quebrei a agulha. Esses dias eu quebrei uma agulha de novo, né? Mas tudo bem, a gente releva. E aqui, ó, eu vou mostrar também os defeitinhos delas, porque assim, são as minhas primeiras saias, então é óbvio que vai ter um defeito ou outro, sabe? Um errinho ou outro. Então, assim, eu não tenho problema de mostrar pra vocês o que tem de errado nelas. Aqui, ó, quando eu fui fazer a barra dela, nessa parte da barra, eu passei demais do lugar. Na verdade, aqui em cima eu tinha feito certo. Só que na hora de passar aqui embaixo, eu fiz atrasado demais. Então, essa parte não deu muito certo. Tanto é que aqui nem fecha direito. Eu não sei se tá dando pra ver pra vocês, mas nessa parte aqui nem fecha direito, sabe? Não dá, assim, a saia tá tranquila. Mas aqui, tipo assim, você parando pra analisar a saia, dá pra ver que que tá sem um pouquinho tá um pouco torto. Mas é isso dela, e esse enrugadinho aqui não era pra ter. Mas é a primeira saia, então tá valendo. Eu vou dar um 8/10. Segunda saia é a de gomos. Essa daqui eu fiz na cor vermelha. Essa daqui eu não vou falar que... Tipo, ela não foi difícil de fazer. Acho que ela foi só chatinha de fazer mesmo, sabe? Porque tem que fazer o molde dessa parte aqui, ó, dos gomos. E aí, tipo... Pra você costurar, aí você costura de um lado, aí tem que virar o outro lado, costurar de novo. E aí, ela é um pouco chatinha, mas ela foi melhor, um pouco melhor. Aqui, de novo, na parte da galoneira, dá até pra ver o elástico dela. Então, assim, eu tenho que passar a galoneira em cima da overlock. E aí, eu não fiz isso. Eu fiz em algumas partes, mas nessa parte aqui, ó, a que tá enrugadinha, é porque ficou sobrando tecido. E não pode sobrar tecido, tem que deixar sem o tecido pra ela não ficar com o enrugado. Então, assim, acho que esse foi o único defeito dela, sabe? Mas dá pra usar tranquilo. Essa daqui eu vou dar um 8... eu acho que eu vou dar um 8/10 também. Mas assim, a única coisa que eu não gostei dela é porque ela é chatinha mesmo. Mas também a única parte que eu não gostei. A cor é vermelha. O tecido é crepe de malha. E o tamanho é M. E a nota dela é 8/10. Foi 8/10 que eu falei? 8/10. Não, eu vou trocar. A preta é 9/10. E vamos pra minha favorita. Então, essa daqui já é 10/10. Sem discussões, tá? Essa daqui, eu vou dizer que a cor dela é vinho, mas ela tem outro nome. Mas eu vou falar vinho, tá? Essa daqui, eu fiz no P. Fiz no P porque eu tava testando os tamanhos, entendeu? Então, assim, nosso foco por conta da Sats normalmente é o M, G e GG. Só que eu quis ver o P. E, assim, coube na minha mãe, que é mid-size. Então, eu acho que dá pra dar um... Dá pra usar, gente. Então, essa daqui, ela se chama babado irregular. Ela tem essa linha aqui, ó, um corte, sabe, no meio da saia. Muito linda. Eu gosto muito do tecido dela. Simplesmente maravilhoso. É tipo vou dizer que é tipo uma escama. Ela tem essa sensaçãozinha de escama. A textura dela é de escama. E assim, eu achei ela muito, muito, muito linda. Essa daqui eu já consegui fazer um pouco mais na overlock. Passar a galoneira na overlock, que ainda tava tendo umas falhas. Nessa daqui eu vou te falar a verdade, eu acho que ela não tem defeito nenhum. Essa daqui tem 0 defeito mesmo. Nela eu dou 10/10. O tamanho dela é P. A cor é vinho, o tecido é piquê. Agora vamos pra quarta. A quarta também é uma das minhas favoritas. Ela não foi nada difícil de fazer. Eu fiz ela em mais ou menos 8 horas. Pensando assim, fiz mais ou menos ela em 8 horas. Ela e a do babado irregular eu fiz em mais ou menos 8 horas. Essa daqui é uma saia midi. E, gente, ela tem esses babadinhos aqui, ó.
no final dela. Essa daqui foi bem fácil de fazer mesmo. Ela eu não cheguei a fazer na galoneira porque eu fiz o cos dela. Eu fiz o cos dela com tecido mesmo. Então, assim, eu não cheguei a usar a galoneira, então não tive problema nenhum. Essa foi realmente muito fácil de fazer. Acho que só teve um momento que eu tive que refazer ela, porque pra fazer esse encontro aqui, ó, pra fazer esse encontro, gente, não tem nada melhor do que, tipo assim, os pontos se ligarem. Nada melhor. Cara, muito satisfatório. Tudo bem que esse daqui ainda tá um pouco pra baixo. Mas, assim, antes tava, tipo, aqui, um aqui, e, assim, uma coisa de louco. Mas essa aqui, perfeita demais, essa saia midi. Tem como eu fazer ela um pouco menor, né? Um pouco mais curta. Mas esse era o tamanho que a gente fez. Eu amei muito, gente. Dá pra... sei lá. Eu não fico bem de saia, mas essa saia com o top tentação branco, o kimono sem filtro, Eu acho... branco. Eu acho que até com o top tentação roxo. É verdade, verde com roxo. Fica muito linda. Essa daqui eu fiz com de malha também. Ela eu dou 10/10 também, muito fácil de fazer. Foi tranquila mesmo. O tamanho dela é G ou GG? O tamanho dela é G ou GG, se eu não me engano é GG mesmo. Ela é da cor verde. E vamos pra última. Essa daqui, eu tenho muita coisa a dizer sobre ela. Ela me fez ter um surto. Eu surtei pela primeira vez. Nesse tempo da costura, eu surtei. E assim, gente, não foi um surto leve, foi um surto que eu fiquei o dia inteiro calada, de luto. Porque, assim, ela me deu um trabalho. E depois, no outro dia, eu descobri que eu surtei à toa. É isso mesmo que você tá escutando. Eu surtei à toa. A professora chegou em mim e falou assim, uai, mas ela tá certa. E aí eu fiquei tipo assim, você tá me dizendo que eu surtei à toa? E assim, gente, renda. Renda é um tecido muito delicado. Então assim, vou contar pra vocês a verdade. Teve um momento que eu falei assim, eu vou rasgar essa saia. Porque, tipo assim, pra desmanchar a renda, cara, qualquer movimento brusco, você rasga ela. E eu tava assim, gente, se eu desmanchar essa renda, vocês podem ter certeza que eu vou rasgar ela. E eu cheguei a rasgar um pouco, rasgou ela aqui. Mas assim, isso daqui dá pra consertar, tá? Depois a gente costura de novo e tá perfeita. Fiquei revoltada que nem eu sabia até hoje a cor. Essa daqui, a cor não, a cor eu falei. Mas olha, gente... Não, Falei. Essa daqui é a saia que me fez ter um surto. Ela é muito linda. Só que ela é muito trabalhosa. Essa daqui eu vou dar um 5/10. Ela deu muito trabalho. Então, assim, essa é a minha nota. Ela tem só esse rasgadinho aqui, mas em questão de, tipo assim, passar a galoneira em cima da overlock, eu arrasei muito. Posso dizer que eu arrasei muito. O babado ficou, tipo... Gente, esse babado ficou incrível. Olha o volume disso daqui. Tipo assim, ficou perfeito. Mas pra fazer ela, realmente foi o negócio que me deixou assim, né? Bem lelé da cabeça. Essa daqui eu fiz no tamanho G. Eu ia fazer no M, mas a professora falou assim, olha, se fosse você, faria num tamanho maior. Eu fiz no tamanho maior, fiz no tamanho G. Isso daqui, ó, essa renda que eu usei é renda de malha, o tecido é renda de malha. Eu usei um forro dentro. Esse daqui eu acho que é o forro Liga Light. Como eu me sinto fazendo costura, com as aulas de costura e tudo mais, Gente, eu vou falar a verdade, eu já até fiz um texto no meu Instagram comentando um pouco sobre como foram as primeiras semanas, como foi ter feito as saias, mesmo assim, mesmo nunca tendo feito uma saia antes, o tanto que eu tava, tipo, confiante, etc. E, tipo, a cada dia que eu vou nas aulas, eu fico muito mais confiante. Tudo bem, eu tive esse surto, mas... foi o que eu falei, eu cheguei a comentar com os meus pais, cheguei a comentar no meu Instagram. Acaba que,
tipo, nesses dias eu não tava pensando muito, assim, nos pequenos erros. Eu não tava prestando atenção neles, eu tava muito mais prestando atenção no tanto que, tipo assim, eu tava conseguindo evoluir nas saias. E essa última saia foi realmente um baque pra mim, porque depois de, tipo assim, de me orgulhar tanto, de, tipo assim, de todo dia eu fazer e aí a saia dar certo. Sabe, do tanto, tipo assim, do tanto que eu tava evoluindo naquele meio, ter uma saia tão complicada como essa, a quinta saia, foi tipo assim, foi uma quebra de expectativa total, vamos dizer assim. Ela realmente veio assim, foi um tapa na minha cara e falou assim, olha, nem sempre as coisas vão ser fáceis. E assim, eu me cobrei muito o dia que eu errei a saia. Eu me cobrei muito. Eu fiquei o dia inteiro martelando na minha cabeça, tipo assim, sabe quando vem aquela vozinha assim no ouvido falando, tipo assim, olha, você tá vendo? Você tá fracassando. Tipo, e aí eu comecei a meio que fazer pergunta de volta pra essa vozinha. Tipo assim, cara, fiquei pensando, tá, errei nessa, surtei com essa, mas e as outras 4? As outras 4 eu fiz, tipo assim, tive uma dificuldade ou outra, mas eu passei por cima dessas dificuldades. Então, tipo, por que que eu tava, assim, me cobrando tanto por pouco, entende? Foi um erro. Eu cometi um erro durante a saia, enquanto eu fazia a saia. Mas foi um erro que dava pra consertar. E eu consertei aquele erro. Então, assim, por que falar que eu estou fracassando se foi só um erro mínimo que eu consegui, tipo assim, consertar, sabe? Eu vivo escutando o tanto que é importante a gente errar pequeno e corrigir rápido. Eu acabei fazendo isso. Porque na hora que eu errei a saia, que eu vi que eu errei a saia, eu falei assim, eu tenho tecido. Então por que que eu não pego esse tecido e corto ele e faço um novo babado? Mas naquele momento eu já tava tão estressada que eu fiquei cega na hora. E eu não vi que eu tinha acertado de novo. E assim, eu só agradeço por eu ter pensado assim na hora, não vou mexer mais. Se eu mexer mais, eu vou estragar a saia. E assim, e depois no outro dia descobri que eu tinha acertado enquanto fazia a saia. Foi outro tapa na cara falando tipo assim, minha filha, acalma o coração. Você tem tempo para aprender aquilo. Você não precisa ficar correndo para fazer as coisas, porque eu tenho tempo. Então, assim, a costura tá sendo uma quebra de uma parede que eu tinha. Eu sempre fui mais aquela, tipo assim, vamos fazer só escrever no papel. Nunca fui lá de fazer mesmo. E agora fazendo, eu tô percebendo, tipo assim, eu só tô conseguindo crescer muito mais. Eu tô conhecendo um lado da Vanessa que eu não sabia que existia. Eu tô vendo muito mais a Vanessa executora, não só a Vanessa que escreve as ideias no papel. Ela tá saindo assim de mim e eu tô muito feliz de ter conhecido essa Vanessa, de ter me jogado nesse mundo super desconhecido. E eu tô amando muito, muito, muito. E eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar esses momentos acompanhar essa jornada. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e me conta aqui nos comentários qual é a sua saia favorita. Um beijo, até a próxima, tchau!